crise dos 40 anos é um período de transição que pode trazer mudanças emocionais, físicas e sociais, mas também pode ser um tempo de reinvenção e autodescoberta. Conhecida como crise da meia-idade, é um momento de refletir e reavaliar a vida. O Conexão Mais de hoje traz um alerta sobre essa fase. Fique ligado, a gente volta já! Olá, o Conexão Mais de hoje traz um tema instigante e cheio de questionamentos profundos. Como chegar nessa fase com saúde da mente e do corpo? Como lidar com as mudanças hormonais, menopausa, questões pessoais e profissionais que atingem prioritariamente as mulheres? A gente convidou o psicólogo, mestre e doutorando em neurociências, especialista em terapia do comportamento cognitivo e esquemas, Manuel Francisco. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Mais. A crise dos 40 pode ser um período super desafiador. Como identificar se tem alguma coisa errada? Olá, Maria Helena, é uma satisfação gigantesca estar com você e com todos os nossos telespectadores, né? Realmente, é desafiador, mas é importante a gente lembrar que a nossa vida ela é feita de mudanças. O nosso problema é que a gente não se prepara para lidar com essas mudanças. Isso é muito importante. Fase dos 40. Tem mudança, tem muita gente que diz, Manuel, mas é negativo, tem um ciclo de mudanças hormonais, tem um ciclo de mudanças psicológicas, físicas. Certo, mas é só isso? Para muitas pessoas, às vezes, é uma fase de desfrutar daquilo que foi construído e planejado ao longo da vida inteira. Então calma, não é só um problema. Tudo é a forma como você administra, Maria Helena, as demandas que surgem na sua vida. Tem mudanças, mas tem estratégias que podem facilitar a forma como a gente lidar com essa mudança. Mano, eu comecei a experimentar um processo de ter mais sono, né? Ter uma mudança no humor por conta da mudança, né? Cíclica, hormonal. Claro, é natural, existem estratégias para lidar com isso. E quais são as estratégias? Onde procurar ajuda? O primeiro processo é você se conhecer. Não tem como você passar por um processo sem entender o que está acontecendo com você. Então aqui, quando a gente está chegando nessa fase, a gente tem uma mudança bioquímica, a gente tem uma mudança fisiológica, a gente tem uma mudança hormonal. E aí, nesse momento, a gente precisa talvez de uma intervenção médica específica para regular, reestabilizar alguns processos neuroquímicos, tá? Porque esses processos, Maria Helena, eles também vão desestabilizar algumas questões psicológicas nossas. Então, olha só, então eu já tenho processos que acontecem em cascata no meu organismo, afetando aspectos psicológicos, mas esse aspecto também ele é afetado por um outro lado, que é o quê? A forma como a gente se vê, a forma como a gente se percebe. Manuel, mas eu estou envelhecendo, o tempo está passando muito rápido. Se você pensa negativo, você só vai atrair coisas negativas para a sua vida e a situação que você está, ela vai se tornar pior. O que é que tem de bom no momento que você está experimentando? Eu particularmente costumo dizer, talvez, né, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há muitos anos atrás, eu teria uma outra vida. E eu te pergunto, o que é que você faz com essas experiências? Como é que você utiliza? O que é que você tem feito na tua vida? Você pratica uma atividade física? Você cuida do seu bem-estar? O que é que você está esperando na sua vida para mudar essa perspectiva? É mais tempo? O que está acontecendo? É justamente o que você disse, é um momento que se desperta para a chegada do envelhecimento e a finitude da vida, embora a terceira idade só comece aos 60, mas é um momento em que você desperta, poxa, eu cheguei na metade da vida. Tem como passar por isso sem arranhão? Tem como passar. Tudo na vida, a gente tem alguns arranhões, tem algumas feridas, mas sabe qual é a diferença? Toda ferida bem curada, ela precisa ser bem tratada. Sabe qual é o processo? Você está vivenciando, você está passando pela experiência e você está negligenciando tudo aquilo. Mas já eu faço. Mas daqui a pouco. Mas amanhã. Amanhã é quando? Amanhã é quando você fizer 60 anos. Quando a gente vai
avançando ao longo da idade, algumas coisas ficam mais limitadas. Então você que tem 40 anos nesse momento, você pode começar a mudar o seu estilo de vida hoje. Hoje eu conheço tanta gente que tem possibilidades de fazer o que gosta, de fazer o que tem vontade e está tão preso a outras coisas. Por que você está preso a essas outras inclusive, coisas? é uma idade em que você já tem independência financeira, que você pode decidir a própria vida, que você pode decidir se vai viajar, se vai investir o dinheiro. Deveria ser uma idade em que as pessoas estivessem felizes. Sobretudo, maturidade emocional. A gente precisa lembrar de uma coisa. Eu tenho um tempo para semear e eu tenho um tempo para colher. Só que às vezes, Marilena, sabe o que acontece com muita gente? Você está tão preocupado em semear que às vezes você esquece de colher aquilo que já foi plantado há muito tempo. Você esquece de se dar um tempo para cuidar de si. Ah, mas eu preciso fazer. E nesse precisa fazer, a vida ela está passando. Aí você diz, mano, mas eu tô tão para baixo. Mano, mas eu não tenho amigos. Mano, mas eu não tenho experiências. Como é que você quer ter experiências se você não se volta para essas experiências? Como é que você quer passar por esse processo sem pessoas amadas à tua volta, né? Então, isso é muito importante. As pessoas que estão com a gente, como elas contribuem para esse processo, o que você faz por si é o que é mais valioso. E sabe o que acontece? Isso eu falo para você, né? Para nossas queridas mulheres. Às vezes, Marilena, tem muitas mulheres que chegaram nessa idade, e por isso que é tão doloroso, são 40 anos. Mas são 40 anos de semear e plantar para os outros. Então é aqui que essas mulheres começam a sofrer mais. Poxa, eu vivi uma vida para o meu filho, eu vivi uma vida para o meu esposo, eu vivi uma vida para a minha família. Calma, nem tudo está acabado. Você só tem 40 anos, falta 20. E você já fez, agora é a vez de você já fazer. Fez. Tem muita gente mudança, que vive murmuriando no passado. O passado a gente não pode resolver, ele já passou. Mas você pode dar um passo inicial e mudar a tua vida para o amanhã. E voltar para si. Pensa, se você sumisse desse mundo, como é que ficariam os problemas que você administra hoje? Então talvez chegou a hora de você se voltar. Carregar o mundo nas costas. Exatamente. Tem uma síndrome, a gente chama de síndrome de Atlas, né? Aquelas pessoas. Eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus amigos: olhe para os seus braços, olhe para as suas mãos. Não são tão grandes a ponto de suportar o mundo, mas são suficientes para você se abraçar, para você se acolher e assim você ajudar o mundo. Tem muita gente que não se ajuda porque vive de ajudar o outro e não consegue nem se perceber dentro desse processo. Aí às vezes tem uma crise existencial, poxa, a vida está passando e eu não fiz nada por mim. Você percebe isso, mas volta a fazer. Pare, acabe com essa história, se volte para você e passe a fazer. Cuide do outro, cuide de você como você cuida do outro. Mas ame você primeiro. Sua vida deve ser a prioridade e o alicerce desse processo. É isso mesmo. Eu vou pedir licença a você agora, porque agora a gente vai para o Papo É com Mike Rodrigues. Durante muito tempo, os 40 anos foram vistos como um ponto de virada cheio de dúvidas, especialmente para as mulheres. A idade em que o corpo muda, os filhos crescem e a sociedade insiste em cobrar coisas que já não fazem mais tanto sentido assim. A juventude eterna e padrões estéticos que não têm nenhuma lógica humana. Vem comigo que hoje o nosso papo é a crise dos 40 anos. Com certeza é uma mudança de fase. Eu acredito que para todo mundo, né, mulheres e homens, a gente sente na pele que tudo muda depois dos 40. No caso das mulheres, tem a questão hormonal, né, que tem uma mudança, uma alteração a partir dos 40 anos, que já caracteriza uma fase chamada perimenopausa, e se a pessoa não estiver preparada para lidar com tudo isso nessa nova fase, isso pode abalar inclusive a saúde psíquica. Eu particularmente passei mais pela crise dos 30 do que pela crise dos 40. Acredito porque com 30 anos você ainda tem muita coisa para conquistar, existe uma certa pressão de o que é que você já conseguiu realizar profissionalmente, se você já tem filho ou não tem filho. Então quando eu cheguei nos 40, eu já tinha minha filha, eu
já tinha feito algumas conquistas profissionais, até questão de bens mesmo, né? Porque querendo ou não, a gente se cobra, porque também existe uma cobrança da sociedade, né? E hoje eu tenho 42 anos, acredito que me sinto uma mulher muito mais segura, muito mais tranquila, que sabe com muito mais clareza das prioridades que eu tenho para mim. No meu caso, que eu tenho 64 anos, foi muito difícil. Hoje em dia as coisas estão muito, para nós mulheres, eu acho que está muito difícil, entendeu? Rapaz, melhorou o conhecimento, assim, nessa parte que eu falo de informática, porque hoje a gente tem essa liberdade. Eu com 60 anos, mas eu 64 anos, mas eu sei mexer em internet, viver nisso. Isso pra gente é moderno, né? E agora, para finalizar, se você pudesse dar um conselho para as mulheres que ainda vão chegar aos 40 anos, qual seria esse conselho? É importante se cuidar. Eu costumo até conversar entre amigas que antes dos 40 a gente não precisa de muito esforço para ser bonita, para manter o peso adequado, para manter a saúde da pele, dos cabelos, mas depois dos 40 isso exige esforço. Primeiro de tudo, se priorizar, ter essa saúde emocional, né, em dia, buscar responder os próprios objetivos e não lidar muito com as expectativas do outro. Amor próprio, sabe? Porque as mulheres hoje em dia elas não estão tendo mais esse amor, essa garra, sabe? Muitas acham que tem por ter essa parte da internet que faz muitas coisas que elas acham que está certo. Eu não acho, entendeu? Então acho que elas deviam ser mais sensíveis, ter mais sensibilidade. O papo foi esse. A crise dos 40 é uma fase de transformações físicas, sim, mas também de muito amadurecimento emocional e também de muito mais liberdade para as mulheres. Nosso papo vai ficando por aqui. A gente se encontra semana que vem com muito mais programa, com muito mais Papo para vocês. A gente se encontra lá. Tchau, tchau. Obrigada, Mike. E a gente volta daqui a pouco. Fique ligado. A gente volta para continuar o papo aqui no estúdio com Manuel Francisco sobre a crise dos 40. E olha só, Juliana Teixeira juntou uma turma bacana que lida com os 40 mais de forma produtiva, positiva e saudável. Acompanhe. Há um certo medo que ronda a chegada dos 40 anos. Para muitas mulheres, é como se o relógio interno começasse a gritar: o tempo está passando. O corpo muda, as prioridades se transformam e o olhar sobre a vida ganha novas camadas. Adriene, Dea Lúcia, Josélia, Camila, Diana são mulheres que já ultrapassaram esse desafio. O que as une é a certeza de que envelhecer pode e deve ser leve, bonito e atrativo. Entre elas, um ponto comum se destaca: o esporte. Para a Adriene, a chegada aos 40 veio acompanhada de muitos questionamentos sobre carreira, maternidade e sobre si mesma. O esporte, para ela, é uma forma de respirar e de se reencontrar. Eu acho que a gente está no melhor momento. Esse momento, né, do 40, 45, 50, 55, e aí a gente não pode perder, né, essa animação de viver, né, a animação, os sonhos, né, a gente não pode perder e deixar de sonhar. A gente tem muita coisa para alcançar ainda, né, e com 40 anos eu vejo que quantas coisas boas a gente tem para desfrutar da vida, né. São atividades físicas, uma boa alimentação, é curtir a família, é curtir os filhos, exercer sua profissão da melhor forma. Diana Andrade acaba de estrear A Vida 200 e o movimento do esporte se tornou seu aliado para enfrentar novos desafios e celebrar a nova fase, com energia e leveza. Continuar jogando vôlei, me movimentando, fazendo esportes aos 40 anos, é tanto uma continuidade de uma vida que eu levo desde a infância, a adolescência, né? Aqui na quadra a gente encontra amigas que eu fiz aos 11, 12 anos de idade, então a gente acompanhou toda uma vida juntas. E também, além da continuidade, é um novo desafio,
porque o nosso corpo não é mais o mesmo, a nossa rotina não é mais a mesma, os desafios da maternidade, do trabalho são outros. Então, é um misto de novidade e continuidade da minha essência desde a adolescência à infância. Aos 40 e poucos anos, Dea Lúcia decidiu que ainda havia tempo para começar de novo. E começou. Hoje, aos 63, ela compartilha com outras mulheres o que aprendeu, que envelhecer é um privilégio e que o movimento é o combustível da vitalidade. Minha vida foi um movimento, sempre. Acho que a vida de todos nós é assim, mas a minha foi assim. Eu comecei voltada para o curso de Química Industrial e aí durante um bom tempo eu fiz minha profissão, pratiquei, exerci. E depois de um tempo eu comecei a entrar no processo de educação e me encantei com isso. Aí voltei para a universidade para estudar novamente, isso fazia à noite. E era interessante porque eu trabalhava durante os 2 expedientes, né, diurnos, manhã e tarde. E à noite eu ia para a universidade. E eu ainda praticava atividade esportiva depois da aula, ou em conjunto com a aula, nos horários que podia. Então, assim, sempre foi muito atarefado meu tempo. Eu me dedicava a tudo que eu podia e ainda era dona de casa, né? Que a gente não pode deixar de ser com 5 filhos. Josélia é o retrato da vitalidade. Com mais de 60 anos, ela encontrou no esporte a fonte de energia, que a faz sentir a força e a disposição de uma mulher de 30. É com muita amizade, né? A gente tem muita amizade na prática do esporte, viagens, então isso tudo faz parte de quem faz 40. Eu, no caso, 60, né? Mas continuo viajando e aproveitando a vida. Com muitas meninas de 40, que são tudo jovens, e assim a gente vai se divertindo. Você acha que você está na melhor fase da sua vida? Com certeza. Aos 45, Camila Toscano também se sente mais viva e confiante. Ela aprendeu que amadurecer é mesmo sinônimo de liberdade. Hoje eu sou muito melhor, eu vivo muito melhor do que eu vivia mais nova, sendo bem sincera e verdadeira. Eu acho que com 40 anos a gente é mais dono de si, a gente entende o que é a vida. E na vida que nós levamos, né, ativa fisicamente, no que a gente está aqui no jogo, fazendo, nos reunindo, eu consigo entender que eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu tenho um lado maturidade, eu tenho um lado que me permite estar onde eu quiser, fazer o que eu quero com 40 anos, mas também me permite voltar um pouco na minha juventude através da atividade física, através do vôlei. Essas mulheres provam que o medo dos 40 é, na verdade, o medo de descobrir o quanto ainda há para viver. A cada treino, a cada conquista, elas reafirmam que envelhecer não é perder, é ganhar presença, sabedoria e potência. E sim, a vida começa aos 40. Eu digo que sim. A gente, quando é novo, a gente pensa que, né, tudo muito vai andando, a vida vai passando e você vai levando. Quando você chega nos 40, você vê, nossa, quanto é incrível, né, viver e quanta coisa bonita a gente tem para usufruir. Então é isso. Obrigada, Juliana. Papo muito legal, muito bacana. E a gente chegou ao fim, mas antes, um conselho de Manuel Francisco de como lidar com essa crise e conviver com o envelhecimento com alto astral e equilíbrio. A vida, Manuel, não está mesmo de ladeira abaixo, não é isso? É preciso que as pessoas entendam isso. Nunca esteve. É você quem faz a sua vida cair. Eu conheço pessoas que vivem num movimento de extrema vivacidade e que faz com que todos os dias ela encontre um novo sentido. Afinal de contas, para que você vive? Por que você vive? Eu queria te convidar agora. Você chegou aos seus 40 anos. Recupera sonhos. Sonhos que você não teve a oportunidade de viver. Experiências que você não teve a oportunidade de experimentar, de concluir. Essa talvez possa ser a tua oportunidade. Agora com mais experiência, agora com mais clareza, com mais maturidade. Sabe por quê? A vida, ela é para ser vivida. Eu costumo dizer, Maria Helena, que tem 2 variáveis que são muito maiores que a gente. E quando a gente tenta passar por cima delas, elas dão uma rasteira muito grande na gente. Uma delas é a vida e a outra é o tempo. O tempo não volta. Então faça desses 2 processos
os seus maiores aliados. Aprendendo, não é que você deixa suas responsabilidades são para ser cumpridas, mas você dizer que você não tem tempo para você está cometendo um grande erro. Então aprenda a administrar melhor o seu tempo para que você consiga cuidar de você e continuar tendo uma vida e um envelhecimento pleno. Ô, Manoel, muito obrigada por nossa conversa. Querida. Espero que você volte sempre. Essa casa é sua. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada também pela companhia. Até a próxima.